Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca. E hoje trago-vos aqui algumas questões que podem fazer-nos pensar um bocadinho sobre o que é ter sentido na vida. Será que a vida tem sentido? Essas questões podem aqui surgir através de algumas resenhas que eu trouxe aqui no canal. E alguns livros, como o livro do João Paulo Sartre, na questão da náusea, e o livro de Camus, na questão também do estrangeiro, e o mito de Sísifo, trouxeram alguma abordagem sobre a filosofia existencial. Estes livros puderam aqui mostrar como o homem é atirado pela existência e como o homem vai se descobrindo ao longo da sua própria existência. Mas antes eu quero convidar-vos a fazer parte deste canal, por favor, de inscrever-se, dar um like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Quando nós pensamos sobre se a vida tem sentido ou não, essa questão pode ser respondida em diferentes formas. Quando nós pensamos na forma religiosa, nós podemos ver aqui como o ser humano pensa-se como um ser criado com um determinado fim dentro do próprio mundo, da própria natureza. E que esse mesmo fim está muito ligado com esse ser superior, capaz de traçar não só a nossa própria vida, mas o nosso próprio destino. E quando nós pensamos essa mesma pergunta numa vertente filosófica, principalmente na filosofia existencial, começamos a ver como a vida não tem sentido nenhum, que a nossa existência no mundo vai ganhando sentido apenas quando o ser humano vai se descobrindo ao longo da sua própria existência, isso é, ao longo dos tempos. Quando começar a fazer as seguintes questões existenciais: quem sou eu? Para onde eu vou? E essas questões vão ser respondidas consoante as suas experiências de vida e construindo o seu destino como bem entender. É por isso que nós falamos que o ser humano é um ser imperfeito, porque é um ser que não nasce feito, mas que vai se construindo ao longo dos tempos. Mas não termina com uma breve construção da sua própria identidade, mas ao longo dos tempos ele vai descobrindo mais ainda a sua própria imperfeição, quando ele vai saber os seus limites. E quando sabe os seus limites, ele vai procurar saber como superá-los. Mas acreditamos ser verdade quando nós pensamos na própria existência como um acaso. Porque se nós pensarmos como uma coisa traçada, nós podemos estar estagnados na nossa própria existência. Começamos a pensar: se nós estamos destinados a sofrer, então não mereço nada para fazer para ser feliz. Se nós estamos destinados para sermos pobres, então não farei nada para ter alguma riqueza, algum bem de determinado valor. Isso pode condicionar a nossa vida. Tudo depende da forma que você pensar sobre a tua própria vida. E essa mesma existência, é importante que você abra a sua mente e congrega esses mesmos pensamentos para que você consiga não só crescer mental e fisicamente, mas conseguir ver a realidade ao seu redor e encarar isso não como um limite para a tua própria existência, mas como essa capacidade que você tem de superar essa mesma realidade, que nós podemos ver até na filosofia de Ernest Cassirer, quando fala sobre o homem simbólico, que vai sempre criar a realidade dentro de si, para confrontar com a realidade que ele encontra dentro da natureza. Mas, voltando à questão, a vida tem algum sentido? Nós podemos aqui responder filosoficamente, de forma existencial. Nós não nascemos feitos, não nascemos destinados para uma certa coisa. Nós vamos descobrindo o nosso próprio sentido na existência, consoante a própria realidade de nossas vidas. Se nós queremos alcançar certos objetivos, nós vamos trabalhar para esse mesmo fim. Não somos obrigados a sermos infelizes, a sofrermos, porque esse não é o nosso destino. Nós temos essa capacidade de transformar, de transcendermos a nossa própria existência. Por isso, convido-vos a fazerem parte desta mesma reflexão e conseguirmos superar cada vez mais a nossa própria insegurança, o nosso próprio conforto nessa própria existência do sofrimento. Ninguém nasce na vida para sofrer e ninguém vai se conformar com esse mesmo sofrimento, com essa mesma realidade. O ser humano é capaz de transformar a natureza, de transformar essa realidade e mudar os sentidos que as pessoas encaram isso como uma forma fixa. E quando nós pensamos sobre a nossa própria existência, podemos aqui até citar o filósofo Martin Heidegger, quando fala sobre o seu Dasein, sobre o ser aí, o ser atirado aí pela sua própria existência, essa descoberta do ser, quando ele vai se descobrindo também ao longo dessa mesma jornada que nós chamamos a vida, que o ser vai se descobrindo através da linguagem.
E essa é uma certeza que a gente vai colhendo ao longo dos tempos, que nossa própria capacidade de pensarmos certas realidades, conseguimos não só transcender a nossa própria existência, mas transcender a própria natureza. Então, convido-vos a descobrir a tua própria existência, o teu próprio sentido de vida, o teu próprio propósito para essa mesma vida e consiga construir com os teus próprios objetivos e seja claro naquilo que você pensa, naquilo que você deseja. Não temos que nos conformar com essa realidade, não temos que nos conformar com a vida que nós temos. Devemos mudar a nossa própria existência, devemos mudar o nosso interior, devemos mudar o nosso redor. E para isso é necessário que a gente reflita sobre isso e construa não só elementos básicos para que essa mesma necessidade que nós temos de transcender seja uma realidade e não apenas uma utopia. Para todos que viram o vídeo até aqui, por favor, de continuar a pensar sobre o sentido da vida e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Daqui é o Jovete, muito obrigado.